importância para nós. E a minha missão essa noite, queridos, é que você entenda a importância dessa ação, a importância desse ato, a importância da Páscoa, que vai muito além de festejarmos ou celebrarmos dando ovos de chocolate, ovos de Páscoa, chocolate e outras coisas mais. Vai muito além disso. Esse entendimento nos leva a viver aquilo que o Senhor sacrificou por mim e por você, aquilo que o Senhor sacrificou por nós. Para que nós possamos entender isso, nós precisamos saber como tudo começou, e mais do que isso, por que começou. Amém? Quero convidar todos a se colocarem de pé. Abra sua Bíblia, Êxodo capítulo 12. Vamos estar lendo do verso 8 ao 11. Êxodo capítulo 12. Vamos estar lendo do verso 8 ao 11. Todos encontraram? Diz assim o texto: E naquela noite comerão a carne assada no fogo, com pães sem fermento, com ervas amargas comerão. Não comereis dele cru, nem cozido em água, senão assado no fogo. A sua cabeça com os seus pés e com a sua fissura. E nada dele deixareis até amanhã, mas o que dele ficar até amanhã queimareis no fogo. Assim, pois, o comereis: os vossos lombos cingidos, os vossos sapatos nos pés, e o vosso cajado na mão. O comereis apressadamente. Esta é a Páscoa do Senhor. Senhor, meu Deus e meu Pai, em nome de Jesus, nós te louvamos, ó Deus. Te agradecemos esta noite e bendizemos ao Senhor, meu Pai, porque somente o Senhor é digno, ó Deus, de toda honra, toda glória. Deus querido, todo louvor. Exaltado seja o Senhor, ó Pai amado, em nosso meio. Que a palavra do Senhor, ó Pai amado, amado, realmente seja revelada ao coração dos seus filhos nessa noite, em nome de Jesus. Amém e amém. Pode se sentar, queridos. O texto que nós acabamos de ler fala da instituição da primeira Páscoa, como ela surgiu, como ela veio a existir. Desde o nascimento de Jesus até os dias de hoje, nós temos um pouco mais de 2000 anos. E esse texto que nós lemos, ele tem também um pouco mais de 2000 anos. Ou seja, nós temos um pouco mais de 4000 anos, quando foi instituída a primeira Páscoa. E nós precisamos entender, querido, que Páscoa ela fala de sacrifício. Não fala de outra coisa a não ser sacrifício para libertação. O povo de Israel, povo escolhido por Deus, povo eleito por Deus, povo que era escolhido para levar e falar de um Deus diferente, de um Deus único, de um Deus verdadeiro, estava aprisionado e vivia como escravo em uma nação, em um país totalmente pagão, que era o Egito. Chegou um determinado momento, então, que Deus olhou para aquele povo e decidiu trazer a liberdade àquele povo. Decidiu libertá-los da sua escravidão, não só da sua escravidão, mas principalmente de viver aprisionado em realidades que não existiam, servindo a deuses que nada podia fazer. Chegou o tempo, então, que Deus decidiu visitar aquele povo. E para que isso pudesse acontecer, Deus, ele então realiza uma operação, eu gosto de dizer o seguinte, uma operação que tinha 10 etapas. E cada etapa dessa operação foi uma das pragas do Egito, que nós conhecemos bem, porque é um texto, é uma passagem que nós conhecemos desde quando nós iniciamos a nossa vida cristã. As criancinhas aprendem na salinha, veem isso em filmes, veem isso em desenhos. Então Deus resolve visitar aquele povo e trazer a libertação àquele povo. E a 10ª praga fala da morte dos primogênitos. Mas para que aquele povo, o povo de Deus, não fosse incluído nessa praga, Deus então dá diretrizes para que através daquelas diretrizes esse povo pudesse ser liberto. E o clímax daquelas diretrizes era o sacrifício de um cordeiro, era o sacrifício de um animal imaculado, era o sacrifício
de um animal perfeito, era o sacrifício do animal sem mancha e sem mácula. Era o sacrifício do animal que seria o melhor. Então nós precisamos entender que a nossa libertação, ela passa por o sacrifício daquilo que é o melhor. Não existe, queridos, libertação sem sacrifício daquilo que seja o melhor. E Deus então ele instrui esse povo, ensina esse povo como conseguir passar por aquele momento de dificuldade. Porque quantos aqui têm filhos? Levanta sua mão assim. Mantenha sua mão levantada. Todos que têm filhos. Agora só você que tem um filho apenas. Mantenha sua mão. Só um. Seu primogênito, não é? Pode abaixar. Agora imagine você, lá no Egito, vivendo isso, tendo apenas um filho. Imagine aqueles egípcios, quantos ali que, como você, não tinha apenas um filho. O seu único primogênito, talvez de 5 anos, 7 anos, 10 anos, 15 anos, 20 anos. E então, o texto diz que o anjo do Senhor passa pela terra do Egito. E aonde ele passava, não via a marca nos umbrais das portas. Ele levava o primogênito daquela família. Por isso o texto diz que quando o anjo da morte passa, existe um grande desespero. Porque quantas pessoas não perderam os seus filhos? Quantas pessoas não perderam a sua herança, os seus herdeiros? Hoje, queridos, para nós talvez entendermos isso, que a nossa mentalidade ocidental é difícil. Mas imagine, para aquele povo, naquela época, você sabia que o primogênito representava tudo que ele tinha de mais importante na sua vida? Você sabia disso? O primogênito era tudo de mais importante que ele tinha, porque era o primogênito que iria assumir o lugar do seu pai quando ele faltasse. Era o primogênito que iria conduzir a família. Era o primogênito que iria levar aquela família a continuar vivendo a sua história. E de repente, em questão de minutos, várias famílias ficaram sem ter a oportunidade de ter a história da sua vida continuar. Várias famílias perderam a oportunidade de ter uma descendência. Mas Deus, na sua infinita misericórdia, não queria que o seu povo passasse por aquilo. Não queria que o seu povo sofresse aquilo. E assim, quando Deus, nos dias de hoje, Ele continua olhando para nós. Ele continua desejando que nós não vivamos e não soframos aquilo que é desnecessário. Então Deus, Ele provê a forma daquele povo viver e continuar a sua história, continuar a sua descendência, através do sacrifício do Cordeiro, através do sacrifício do Cordeiro perfeito. Através do sacrifício do Cordeiro perfeito, pessoas poderiam continuar escrevendo a história da sua vida. Através do sacrifício do Cordeiro perfeito, pessoas, famílias teriam um legado. Quantos não tiveram essa oportunidade? Mas esse sacrifício em si, queridos, não bastava, porque ele também exigia obediência. Obediência àquilo que Deus determinou que fosse feito. Porque Deus poderia providenciar todo o caminho, toda a libertação, toda a cura, mas se o homem, se o povo de Israel, se o povo escolhido, não decidisse voluntariamente obedecer aquilo que Deus havia determinado, não existiria libertação, não existiria Páscoa para aquele povo. E a Páscoa fala disso, fala da libertação através do sacrifício. Em momento nenhum, queridos, em texto nenhum, você vai encontrar a Páscoa falando sobre algo doce. Pelo contrário, ela diz que é acompanhada de pão sem fermento e erva amarga. E é isso que nós precisamos entender nessa noite de hoje. É isso que nós precisamos entender. Tínhamos que ter passado o dia de hoje entendendo que a Páscoa fala de sacrifício. A Páscoa fala de viver algo amargo na nossa vida, ou que foi vivido para que nós hoje nos tivéssemos vivo.
Mas isso era apenas, querido, figura daquilo que Deus queria fazer no futuro. Porque a vontade de Deus não era apenas alcançar o povo de Israel. Lá atrás, quando ele chama Abraão para ir para uma terra que ele daria, ele diz para Abraão, em uma das promessas que ele dá a Abraão, é: Abraão, em ti serão benditas todas as famílias da terra. Então a visão de Deus não era apenas para aquele povo dele escolhido naquele momento específico do texto que nós lemos. Mas Deus, ele já via o futuro. Deus já via a mim, já via você, já via cada um de nós, que precisávamos ser alcançados pelo sacrifício para a libertação. De cada um de nós que estávamos vivendo como escravos. Agora imagine você, lá no Egito, vivendo isso, tendo apenas um filho. Imagine aqueles egípcios, quantos ali que, como você, não tinha apenas um filho, o seu único primogênito, talvez de 5 anos, 7 anos, 10 anos, 15 anos, 20 anos. E então, o texto diz que o anjo do Senhor passa pela terra do Egito. E aonde ele passava, não via a marca nos umbrais das portas. Ele levava o primogênito daquela família. Por isso o texto diz que quando o anjo da morte passa, existe um grande desespero. Porque quantas pessoas não perderam os seus filhos? Quantas pessoas não perderam a sua herança, os seus herdeiros? Hoje, queridos, para nós talvez entendermos isso, com a nossa mentalidade ocidental é difícil. Mas imagine, para aquele povo, naquela época, você sabia que o primogênito representava tudo que ele tinha de mais importante na sua vida? Você sabia disso? O primogênito era tudo de mais importante que ele tinha, porque era o primogênito que iria assumir o lugar do seu pai quando ele faltasse. Era o primogênito que iria conduzir a família. Era o primogênito que iria levar aquela família a continuar vivendo a sua história. E de repente, em questão de minutos, várias famílias ficaram sem ter a oportunidade de ter a história da sua vida continuar. Várias famílias perderam a oportunidade de ter uma descendência. Mas Deus, na sua infinita misericórdia, não queria que o seu povo passasse por aquilo. Não queria que o seu povo sofresse aquilo. E é assim, quando Deus, nos dias de hoje, Ele continua olhando para nós. Ele continua desejando que nós não vivamos e não soframos aquilo que é desnecessário. Então Deus, Ele provê a forma daquele povo viver e continuar a sua história, continuar a sua descendência, através do sacrifício do Cordeiro, através do sacrifício do Cordeiro perfeito. Através do sacrifício do Cordeiro perfeito, pessoas poderiam continuar escrevendo a história da sua vida. Através do sacrifício do Cordeiro perfeito, pessoas, famílias, teriam um legado. Quantos não tiveram essa oportunidade? Mas esse sacrifício em si, queridos, não bastava, porque ele também exigia obediência. Obediência àquilo que Deus determinou que fosse feito. Porque Deus poderia providenciar todo o caminho, toda a libertação, toda a cura, mas se o homem, se o povo de Israel, se o povo escolhido, não decidisse voluntariamente obedecer aquilo que Deus havia determinado, não existiria libertação, não existiria Páscoa para aquele povo. E a Páscoa fala disso, fala da libertação através do sacrifício. Em momento nenhum, queridos, em texto nenhum, você vai encontrar a Páscoa falando sobre algo doce. Pelo contrário, ela diz que é acompanhada de pão sem fermento e erva amarga. E é isso que nós precisamos entender nessa noite de hoje. É isso que nós precisamos entender. Tínhamos que ter passado o dia de hoje entendendo que a Páscoa fala de sacrifício. A Páscoa fala de viver algo amargo na nossa vida, ou que foi vivido para que nós hoje nos tivéssemos vivo.
Mas isso era apenas, querido, figura daquilo que Deus queria fazer no futuro. Porque a vontade de Deus não era apenas alcançar o povo de Israel. Lá atrás, quando ele chama Abraão para ir para uma terra que ele daria, ele diz para Abraão, em uma das promessas que ele dá a Abraão, é: Abraão, em ti serão benditas todas as famílias da terra. Então a visão de Deus não era apenas para aquele povo dele escolhido naquele momento específico do texto que nós lemos. Mas Deus, ele já via o futuro. Deus já via a mim, já via você, já via cada um de nós, que precisávamos ser alcançados pelo sacrifício para a libertação. De cada um de nós que estávamos vivendo como escravos, de cada um de nós que estávamos vivendo como pessoas que servem a deuses que não podem fazer nada. E ao olhar para cada um de nós, ele disse: preciso fazer algo para alcançar e redimir esse povo. E através desse sacrifício, através dessa figura, através dessa imagem, ele já demonstrava aquilo que seria feito no futuro. E é por isso que nós dizemos que hoje o nosso Cordeiro Pascal é Jesus Cristo. Porque foi o Cordeiro perfeito, foi o Cordeiro sem mancha, foi o Cordeiro sem mácula, foi aquele, queridos, que caminhou pela terra e foi o único capaz de cumprir todos os mandamentos que Deus havia determinado. Para nenhum de nós seria ou é possível, mas ele cumpriu todos os mandamentos, porque ele sabia que ele era o Cordeiro de Deus. 15 dias eu já queria cortar isso para algum lugar. É misericórdia, que bicho terrível. Mas quem teve mais tempo, eu te pergunto: você já viu o seu coelho botar ovo? Já viu? A tradição, queridos, de na Páscoa celebrar o coelho e ovo de chocolate, ela é datada de mais ou menos por volta de 1800 e alguma coisa. Então não tem nada a ver com a Bíblia, não tem nada a ver com a verdadeira Páscoa. E é isso que nós precisamos entender. O sacrifício do Cordeiro é seguido de ervas amargas. O sacrifício do Cordeiro é seguido de pão sem fermento. E quando nós olhamos para a Bíblia que fala do pão sem fermento, nós entendemos que é uma vida reta. O simbolismo aponta para uma vida cristã reta, para uma vida cristã de acordo com o padrão de Deus, para uma vida cristã que segue os princípios da palavra. Vocês já observaram as festas bíblicas? Sim ou não? Não, né? Alguns não. Mas eu te falo uma coisa: Deus, ele faz as coisas aleatoriamente, por acaso? Não. Tudo tem um significado, é assim ou não? Então, quando você olha para as festas bíblicas, é interessante isso, queridos. Existe a Páscoa. Logo depois da Páscoa, cerca de 30 a 40 dias depois, você sabe qual foi a festa que foi instituída? Chama-se a festa dos pães asmos. E o que é essa festa dos pães asmos? Os pães asmos são pães sem fermento. E como eu falei, o simbolismo do pão sem fermento aponta para uma vida reta, para uma vida santa. Então Deus está falando: olha, depois do sacrifício, para você ser liberto, você precisa levar uma vida santa. Você precisa levar uma vida sem pecado, porque o sacrifício já foi feito. O sacrifício já foi realizado. O Cordeiro perfeito já morreu. Agora é o momento dos pães sem fermento. Agora é o momento de você viver uma vida santa, reta diante de Deus. E é isso que o Senhor Jesus fala. E quando nós vivemos uma vida reta e santa diante de Deus, queridos, você sabe o que acontece? Fala assim: não, pastor. Fala assim: não, pastor. A Bíblia diz que logo depois da morte de Jesus, da Páscoa, da ceia, Jesus ressuscita. 50 dias depois, acontece uma festa. Que festa que é?
É a festa de Pentecostes. É a festa do Espírito Santo. Para vocês verem que Deus, Ele faz todas as coisas para que nós possamos entender. Então Ele diz, olha, o sacrifício já foi feito. Agora viva uma vida santa. Porque vivendo uma vida santa, você viverá uma vida cheia do Espírito Santo de Deus. E Ele mostra isso para o povo dele através de festas. Para que nós possamos entender aquilo que é a vontade dele. Então a Páscoa, queridos, mais do que festejar, mais do que alegrar-se, nós precisamos, acima de tudo, refletir na vida cristã que nós temos levado. Precisamos refletir, acima de tudo, qual o tipo de vida cristã que eu tenho levado. Será que a minha vida realmente tem agradado a Deus? Será que eu tenho aceitado o sacrifício de Jesus? E tenho vivido uma vida sem pecados, uma vida de arrependimento? Porque viver uma vida sem pecados, querido, não quer dizer que você não vai pecar mais. Porque se você não pecar mais, você não vai ficar nem nessa terra. Mas quer dizer que você viverá uma vida de arrependimento, onde você entende que você erra diante de Deus, você falha com Ele, mas você reconhece essa falha, se arrepende, pede perdão, e Ele te perdoa. Então, sacrifício, Páscoa fala de sacrifício para libertação. E às vezes, queridos, esse entendimento profundo, porque muitas pessoas confundem o momento do sacrifício da Páscoa com o momento da ressurreição. Páscoa fala de sacrifício, ressurreição fala da nossa redenção. Primeiro, para que nós possamos ser redimidos, precisa existir um sacrifício. E o sacrifício já veio, o sacrifício já teve. Jesus voluntariamente entregou a sua vida, para que hoje nós pudéssemos ter vida, para que hoje nós pudéssemos ser livres, para que hoje nós pudéssemos adorar, para que hoje nós pudéssemos cantar, para que hoje nós pudéssemos exaltar, e principalmente, queridos, para que hoje nós pudéssemos ter a certeza de que um dia nós iremos encontrar com Ele, de que um dia nós o veremos face a face. E o Senhor Jesus, acreditando tanto em mim e em você, Ele disse o seguinte: olha, eu vou ampliar essa celebração da Páscoa, para que vocês tenham a certeza daquilo que eu quero para vocês. Eu vou ampliar essa celebração. E Ele então institui a ceia do Senhor. E o interessante é que quando Ele institui a ceia do Senhor, Ele diz: olha, o cordeiro vai ser sacrificado, o cordeiro vai morrer, mas ele vai ressuscitar. E vocês farão isso em memória de mim, até aquele dia que nós faremos isso juntos, face a face. Você pode aplaudir o Senhor por isso? Então a Páscoa mostra que existe o sacrifício, mas a ressurreição mostra que existe a redenção e uma esperança. A esperança para vivermos ao lado do nosso Senhor. A esperança para vivermos ao lado daquele que nos amou primeiro. Nos amou antes mesmo que nós existíssemos. Nos amou antes mesmo que nós viéssemos a existir. Ele se entregou por mim e por você, para que nós pudéssemos estar junto com Ele. E estar junto com Jesus, queridos. O caminho já está marcado. O sacrifício já foi colocado nos umbrais da porta. O anjo do Senhor já passou. E nós temos vida para celebrar com Ele. Agora cabe a nós vivermos no momento da festa dos pães sem fermento. Viver uma vida reta, uma vida santa, uma vida que agrada a Deus em todos os momentos, uma vida que agrada a Deus, não apenas quando eu estou aqui dentro do templo, mas quando eu estou no meu trabalho, quando eu estou com a minha família, quando eu estou entre os meus parentes, quando eu estou aonde quer que seja, uma vida que agrada ao Senhor. Porque quando eu faço assim, eu o verei novamente, face a face, porque é uma promessa dele para mim e para você. Amém? Que a sua Páscoa
seja celebrada dessa forma. E que, acima de tudo, você entenda que foi uma ação, não apenas para você, mas para que toda a sua família pudesse ser alcançada. Deus, ele não queria que apenas um fosse alcançado, mas que toda a família fosse alcançada. Por isso que ele disse: olha, você vai celebrar, você vai comemorar a Páscoa da sua família. E às vezes, queridos, nós temos celebrado a Páscoa de tantas formas, de tantos meios, mas temos deixado a forma certa, correta, de celebrar. É um momento para você estar em família, a sua família, e juntos refletir naquilo que o Senhor Jesus fez por você, fez pela sua casa, fez pela sua família. Que essa Páscoa seja uma Páscoa que realmente marque a sua vida, marque a importância do Senhor na sua vida, marque a importância do sacrifício, e que principalmente você entenda que o sacrifício foi feito para que eu e você tivéssemos libertação, para que nós fôssemos livres. Amém? Se coloque de pé. Vamos estar orando agora. Que você ore nesse sentido, reconhecendo o Senhor Jesus como sacrifício perfeito, como aquele que se sacrificou por você, como aquele que deu a sua vida por você. Ele foi o Cordeiro perfeito, queridos. Ele não precisava, ele não tinha necessidade, mas ele decidiu se sacrificar para que ele tivesse ao lado dele um povo livre, um povo que o adora, um povo que o exalta, um povo que o glorifica, livre de todas as pressões e mazelas do diabo. Feche os olhos, comece a orar, comece a falar com Deus agora, comece a colocar a sua vida, comece a apresentar a sua vida diante dele, porque afinal de contas o sacrifício foi feito por você, foi feito para que você tivesse vida e vida em abundância, foi feito para que você tivesse uma vida segundo o padrão de Deus, não segundo o seu padrão, meu querido, não segundo a sua vontade, não segundo aquilo que você quer, mas segundo aquilo que Deus quer, aquilo que Deus deseja, aquilo que Deus sonha para você. O sacrifício foi feito para que você pudesse viver uma vida abundante, uma vida plena do Espírito, uma vida onde agrada ao Senhor. O sacrifício foi feito para que você viva o melhor de Deus. O sacrifício foi feito para que você viva em verdadeira paz interior, para que você viva em verdadeira paz com Deus, paz com seus irmãos, paz na sua família. O